Seja muito bem-vindo ao Mente em Forma 105. Muito obrigada, Rogério, pelo convite. Bom dia a todos. Eu sou a Bárbara, eu sou coach e proprietária do CrossFit Engenho, como o Rogério já mencionou. Eu sou formada em Educação Física pela Unesp de Bauru. Eu tenho pós-graduação em Fisiologia do Exercício. E eu sou formada, eu tenho a formação internacional de CrossFit, de coach. E para você que nos acompanha, já envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico, que está lá no Facebook, Mente em Forma 105. Veja todas as novidades do nosso programa, todos os nossos entrevistados e também dê sua sugestão para os próximos entrevistados. Bárbara, conta pra gente um pouquinho o que é o CrossFit. Certo. Eu vou falar de maneira bem simples para que todo mundo possa entender. O CrossFit ele é um programa de condicionamento físico. E é completo. Eu consigo abranger numa aula de CrossFit, todas as capacidades físicas. Então eu consigo treinar força, eu consigo treinar velocidade, eu consigo treinar flexibilidade, resistência muscular, entre outras capacidades físicas, né? A intenção de um treinamento de CrossFit é tornar o corpo inteligente. A gente utiliza exercícios que a gente nomeia de exercícios funcionais, né? Exercícios funcionais são aqueles exercícios que a gente consegue transferir para uma atividade do dia a dia. Então, por exemplo, carregar sacolas, tirar algum peso do chão. Então, de maneira que a gente consiga simular essas atividades do dia a dia, a gente nomeia como exercícios funcionais. E como que a gente faz numa aula de CrossFit? A gente utiliza esses exercícios de maneira com alta intensidade e sempre variando. Então, a cada aula você vai ter uma aula diferente, uma aula dinâmica com diversidade. Bárbara, tenho muitas pessoas que têm a dúvida se o CrossFit é uma modalidade esportiva ou se é realmente um esporte por ter esse campeonato mundial, tal. O que é uma modalidade, um esporte? Na certo. sua visão, o que é? Então, eu trouxe aqui pra gente analisar o que é um esporte, tá? Para uma modalidade se tornar um esporte, o que ela precisa? Primeiro, ela precisa estar regulamentada por alguma federação ou uma confederação. O que essa confederação ou federação vai fazer? Ela vai tornar as regras fixas, né? Então, todo mundo que praticar vai ter as mesmas regras e ela também vai organizar os campeonatos. Se a gente for pensar dessa forma, o CrossFit pode sim se encaixar na modalidade de esporte. Então, tendo regras fixas, sendo subordinado a uma confederação ou um órgão oficial, que no caso é a CrossFit, é uma atividade competitiva, que mais pra frente eu vou falar como é a competição de CrossFit. A diferença que a gente consegue observar num esporte propriamente dito, pro CrossFit que a gente usa no dia a dia, é os atletas, as pessoas que praticam. Então, por exemplo, um esportista, um atleta profissional ou amador, ele vai buscar, além do prazer em praticar a modalidade, ele vai buscar outro fim. Outro fim, por exemplo, de financeiro, através de patrocínio, através dos prêmios e competições, o que a gente não encontra assim no dia a dia. No dia a dia, o que a gente tem nas nossas academias são praticantes de atividades físicas. Alguns têm o caráter de querer competição, mas é uma pequena parcela, né? A maioria das pessoas, elas estão buscando o exercício como um exercício diário, por saúde, bem-estar, mas para ter uma opção de atividade física mesmo. Bárbara, e quais os principais benefícios, então, do CrossFit, né? O que você pode dizer sobre isso? Tá. Baseado em benefícios, o que a gente propõe? O nosso treino, como eu disse, é baseado em capacidades físicas. Então, o que o meu aluno, eu posso garantir que ele vai receber de resultado? Ele vai melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, ele vai melhorar a força, vai melhorar a mobilidade, flexibilidade, vai melhorar a potência aeróbia, entre outras capacidades físicas. Muitas das pessoas, elas procuram o CrossFit ou atividade física de forma geral. A maioria, inclusive, tem estudos comprovando que mais de 90% das pessoas buscam pelo fim estético. Então, a maioria vai buscar pelo emagrecimento ou então pelo ganho de massa muscular. O que a gente observa no CrossFit é que, com a prática regular, esses resultados eles também vão
vão sendo gerados. Também a gente consegue a melhora da composição corporal, diminuindo o percentual de gordura, aumentando a composição de massa muscular. Legal. E Bárbara, como é que é uma aula típica, assim, para o ouvinte que queira saber um pouco mais? Como é que começa essa aula? Como é que é uma... Estou começando lá hoje, vou lá no CrossFit, como é que é essa aula? Sim, de maneira geral, a nossa aula é feita em grupos, tá? Então, no nosso box, na verdade, a gente limita a quantidade de alunos para realmente ficar com uma qualidade melhor, não ficar muitas pessoas, se perder um pouco a qualidade. Então, a aula é feita em grupos, a gente sempre tem um professor orientando, pelo menos um professor. Normalmente a gente fica em 2 professoras e a nossa aula tem duração de 1 hora. Na nossa aula, a gente divide o treino em 3 partes. No primeiro momento, o aluno vai chegar, vai fazer um aquecimento, que a gente chama de warm-up. Nesse aquecimento, ele vai ser preparado para as outras partes das aulas. Então, esse aquecimento ele é feito, montado, baseado no que vem depois, tá? Na segunda parte, a gente chama de skill. Nessa parte, a gente faz ou alguma técnica de algum exercício, ou então a gente pode trabalhar alguma capacidade física mesmo, de algum exercício específico. Isso vai variando conforme a periodização. E na última parte, que a gente chama de WOD, a sigla em inglês significa Workout of the Day. Essa parte normalmente é um pouco mais intensa. Nessa parte a gente utiliza os exercícios juntamente com o relógio. Para quê? De forma a atingir o nosso objetivo, que é a alta intensidade. Então, por exemplo, às vezes eu te dou uma tarefa para você cumprir e te dou um tempo. Olha, Rogério, você vai ter que fazer isso até 10 minutos. Tente fazer o melhor que você puder. Mas assim, daí você pode me questionar, mas e eu que nunca fiz nada, eu vou fazer da mesma maneira? Né? A mesma maneira que as outras pessoas que já estão praticando há mais tempo? Aí eu te falo, tudo vai depender do como você chegar. Vai depender do seu repertório motor ao longo da sua vida. Às vezes você é uma pessoa que praticou atividade física a vida inteira, está apenas trocando de modalidade. Você vai ter as suas adaptações menores do que uma pessoa que nunca praticou atividade física, é super sedentária, tem um repertório motor muito pobre. Então tudo vai depender, é muito individual o início, né? Mas a gente sempre deixa claro que o aluno ele vai ter as suas limitações respeitadas e cada um vai de acordo com a sua progressão, de acordo com as suas possibilidades. No começo, Bárbara, você tinha falado que tenta englobar tudo, né? Ginástica, exercícios funcionais. Isso. E quais são os principais exercícios, assim? São coisas que todo mundo está adaptado a fazer no dia a dia? Como é que é? Fala um pouquinho. Certo. Então, como eu mencionei, os exercícios funcionais, no CrossFit a gente utiliza 3 elementos para ser trabalhados durante as aulas. O primeiro elemento, talvez é o que o pessoal mais conheça, por questão de visualização mesmo, são exercícios de levantamentos de peso olímpico. Então, tudo que a gente utiliza anilhas, cargas extras em relação ao peso corporal, a gente engloba nos levantamentos de peso. Além disso, a gente utiliza os exercícios ginásticos ou calistênicos, né? Então, tudo que a gente utiliza só com peso corporal, por exemplo, uma flexão de braço, um agachamento livre, a gente engloba nos ginásticos. E a gente utiliza também exercícios que a gente nomeia de monoestruturais. O que são os monoestruturais? São os exercícios cíclicos. Então, normalmente, são aqueles exercícios que a gente consegue dar maior continuidade, ser prolongados. Por exemplo, uma corrida, saltos de corda, são os exercícios. A gente poderia incluir natação, outros exercícios desse mesmo tipo. Legal. Bárbara, tem uma página, parece, né, do CrossFit no Facebook, que parece que tem um treino todo dia, né? E tem várias pessoas que seguem essa página no mundo e tal. Existe até postagens de fotos, né, de pessoas do Brasil, do mundo inteiro. A minha dúvida é o seguinte, é possível treinar CrossFit sem orientação? Então, na verdade, o que acontece? A CrossFit, ela sugere treinos todos os dias. Então, todo dia tem uma atualização, um treino sugerido diferente.
Normalmente, se você for entrar num box de CrossFit, como eu falei, as aulas elas são totalmente orientadas. Você não vai chegar lá, como por exemplo numa academia convencional, você vai lá sozinho, faz seu treino e vai embora. Não, no CrossFit as aulas você vai fazer o que está prescrito, o que o professor orientar. Mas assim, em casos de pessoas que já têm um condicionamento, já treinam há algum tempo, têm uma experiência com o CrossFit e conseguirem treinar em horários vazios, horários sozinhas mesmo, então é um caso muito específico. Se ela já tem essa preparação, esse conhecimento, talvez não tenha nenhum problema. Mas hoje em dia, o CrossFit, além das aulas que a gente faz tradicionais, que são as em grupos, tem muitas pessoas buscando também por qualidade de treinar com personal. Então, às vezes, você tá lá, né? Às vezes a gente tem um pouco de preconceito, mas você vai ter um professor exclusivamente para atender as suas necessidades, ver o que você está precisando mais e ficar exclusivo para você. Mas, em geral, as aulas sempre orientadas, elas não têm tantos problemas. Bárbara, eu volto com aquela pergunta que todo mundo quer saber. CrossFit é para todo mundo? Rogério, essa pergunta é bem legal, porque realmente muitas pessoas têm essa dúvida. E eu falo para vocês, o CrossFit, todas as pessoas elas podem fazer. Nem todas as pessoas elas vão se adaptar e gostar da nossa modalidade. O que tem que ter sido bem claro é que, por exemplo, a gente vai receber, em qualquer academia, pessoas com limitações, pessoas com problemas de saúde, por exemplo, hipertensão, diabetes, outras complicações, talvez. E isso tem que sempre ser deixado claro para o professor. Porque tanto no CrossFit como numa academia convencional, o professor ele vai ter o cuidado de, na hora da prescrição, na hora da orientação, fazer com que o aluno faça o que ele pode fazer, tenha mais cuidado com ele e realmente não expor ele a algum tipo de risco, tá? Então, o que eu falo, às vezes é muito comum hoje em dia os médicos orientarem a fazer hidroginástica. Todo mundo pode fazer hidroginástica? Todo mundo pode fazer hidroginástica. Nem todo mundo vai gostar e continuar. Do mesmo jeito que todo mundo pode entrar numa academia de musculação, gostar da continuidade. O interessante de uma atividade física é que você consiga se encontrar na sua atividade, que você consiga ter prazer em fazer e conseguir dar continuidade, tornar isso um hábito para a sua vida. Bárbara, quais os principais cuidados que vocês orientam para quem quer começar a praticar a modalidade? Certo. Eu acho que essas recomendações elas seriam apropriadas para qualquer tipo de atividade física, né? Então, o primeiro conselho que eu daria para uma pessoa que quer ingressar no CrossFit ou em qualquer outra atividade seria passar por um médico, ver se está tudo ok, porque a maioria das pessoas elas não sabem como se encontram, né, no estado de saúde e acham que está tudo bem. Então, primeiro eu indicaria, passa lá, faz uma consulta, vê se está tudo bem. A partir disso, vai conhecer o lugar, conheça as qualificações do lugar, das pessoas que estão trabalhando. Hoje em dia, no Brasil, é muito interessante nossas leis, que elas prezam que os professores eles tenham formação. Então, é legal, muita gente não se preocupa com isso, vai na academia, não se informa se o professor tenha os pré-requisitos, né, para ser um professor mesmo. Vê se o local também é um local que está regularizado, que tem o alvará. E se tudo isso estiver ok, primeira coisa que ele tem que fazer, sempre falar para o professor o que ele tem, o que ele busca, respeitar os próprios limites, porque às vezes a gente até chega um aluno, ele fala o que ele tem, a gente às vezes, entre aspas, proíbe de fazer alguma coisa, né, dá alguma orientação diferente, mas sempre tem os teimosos que vão lá e não se respeitam, né? Então, o primeiro conselho é informe o professor tudo que você tem, tudo que você deseja e respeite isso, respeite os seus limites. E também não pule etapas, né? Se você está iniciando, aceite a sua iniciação, respeite a progressão, uma hora você vai conseguir fazer mais do que você está fazendo. Bárbara, tá muito em voga hoje em dia a coisa do HIIT, né?
todo mundo quer fazer HIIT para emagrecer e sei lá o que, tal, e enfim, tem os programas aí que o pessoal, colegas nossos fazem. Qual é a diferença? Se o CrossFit pode estar englobado nesse HIIT ou não? O que é esse HIIT, né? Uhum. E o CrossFit engloba esse HIIT ou não? Certo. Então o HIIT é uma sigla em inglês que vai significar que é um treinamento intervalado com alta intensidade. Como que funciona esse HIIT? Normalmente a gente utiliza um único exercício. Então vamos só dar um exemplo. Vamos supor que a gente está fazendo um treino de corrida, que é o mais simples de exemplificar. O que eu vou fazer para utilizar o HIIT? Eu vou usar um período pré-determinado e curto de tempo para fazer esse exercício, no caso essa corrida, com uma intensidade máxima. Então eu vou colocar o meu aluno lá para correr o período de tempo lá determinado, normalmente 1-2 minutos, aí vai depender da prescrição. Ele vai fazer o mais rápido que ele puder. Após esse período curto de alta intensidade, ele vai fazer uma recuperação no próprio exercício. Então ele vai fazer uma corrida mais leve ou então uma caminhada, para realmente recuperar todo o esforço, né? E depois ele vai fazer isso de maneira mais séria, né? Alguns rounds, como a gente chamaria. O que se assemelha ao CrossFit? O que eu provoco com isso? Com essa alta intensidade, eu vou provocar uma recuperação mais tardia. Então, o aluno ele vai sair da academia, então ele foi lá, treinou 15 minutos. Ele vai sair da academia e esse processo de recuperação a gente chama de EPOC. EPOC é um consumo excessivo de oxigênio em relação à recuperação muscular, a recuperação do organismo. Então, quando eu treino em alta intensidade, eu provoco esse EPOC. Então, o consumo de calorias para essa recuperação, ela vai ficar, aí às vezes pode durar 24 ou 48 horas, dependendo como é que foi o esforço. Então, a alta intensidade, ela vai provocar isso, o que a gente encontra no CrossFit. A diferença, então, entre o CrossFit e o HIIT, por exemplo, como eu falei, o HIIT é um único exercício. No CrossFit, a gente tem uma variedade de exercícios. E nem sempre os estímulos são curtos, como no HIIT. Então, por exemplo, no HIIT, como eu mencionei, às vezes é um estímulo de 1-2 minutos. No CrossFit eu posso ter esse estímulo mais curto, mas às vezes eu tenho treinos mais longos. Eu posso ter treinos de 30 minutos, eu posso ter treinos de 50 minutos. Tudo vai depender da periodização. Então, o que eu posso fazer? O HIIT é um ótimo método de treinamento, eficaz, já foi comprovado com vários estudos. E a gente pode utilizar, sim, em uma aula, por exemplo, para trabalhar a potência aeróbia. É um método e uma alternativa que a gente pode utilizar. Bárbara, então o CrossFit ajuda a emagrecer. Podemos falar isso? Podemos falar que sim, mas a gente tem que sempre levar em consideração também, tem pessoas que elas não precisam e não querem emagrecer. Então, primeiro, o CrossFit vai emagrecer? Depende. A pessoa precisa emagrecer, ela quer emagrecer. Nesse caso, ela precisa ter uma alimentação também adequada. Não dá para chegar lá e deixar tudo na mão do treino, né? Que não existe milagre também, né? Então, o que a gente pode já observar dos próprios no dia a dia, já tem pesquisas confirmando que o CrossFit, sim, a gente consegue ter uma melhora na composição corporal. Então, ao mesmo tempo que o indivíduo lá que está buscando emagrecimento, ele consegue diminuir o percentual de gordura, também tem as pessoas que buscam a hipertrofia. Então, a gente observa que a gente tem o aumento, sim, de massa muscular, tanto o indivíduo que quer emagrecer, quanto o indivíduo que não precisa emagrecer, e também a diminuição de massa gorda. O que acontece também, normalmente as pessoas que se engajam numa atividade física, elas acabam adquirindo hábitos alimentares melhores. É uma via de mão dupla. Eu acabo comendo melhor porque eu estou treinando melhor, e eu acabo treinando melhor porque eu estou comendo melhor. Bárbara, tem uma coisa interessante, né, em quem faz o CrossFit e nas aulas, o chamado WOD lá, que são os nomes, né, que se dão para os treinos. Eu acho que é isso, né, os nomes que se dão para os treinos. De onde vêm esses nomes, assim, o que significam esses nomes e esses termos nas aulas, né? Certo. O CrossFit, ele nasceu nos Estados Unidos. Então, toda a formação, toda
a criação do CrossFit é feita em inglês. Então a gente usa às vezes siglas, às vezes nomes, todos em inglês. Por exemplo, todos os nomes dos exercícios, a gente, ao invés de falar que é um agachamento, a gente chama de squat, porque a tradução é simples, squat é agachamento. Então, o que às vezes as pessoas chegam na academia, lá no box, e dá uma confundida e talvez demore um pouquinho para se familiarizar com os nomes, é por conta disso. É porque não é do nosso habitual aqui no Brasil falar os exercícios em inglês. E no CrossFit a gente utiliza toda a nomenclatura em inglês. E os nomes, assim, das aulas? Tipo, Barbie, não sei, sim. Fran, não sei. Mas eu pesquisando sobre o tema, tal, para te entrevistar, tinha uns nomes lá, Bárbara, tal, Fran, sei lá. Sim. De onde vem esses nomes, assim? Porque até é interessante, né? Saber de onde surge o nome da aula com o nome de uma pessoa, né? Certo. Então, normalmente, o que acontece no CrossFit? O CrossFit, ele tem, a gente chama de benchmark. O que é isso? Benchmark são alguns treinos que, se você for em qualquer lugar do mundo, eles são... Se você for fazer aqui no Brasil, se você for para os Estados Unidos, se for para a Irlanda, se você for lá e falar, eu vou fazer uma Fran, todo mundo vai saber que a Fran é 21, 15, 9 de pull-up e thruster. Então, o que é isso? A gente pode usar isso como um parâmetro avaliativo. Então, por exemplo, eu iniciei o CrossFit 1 mês atrás e hoje eu estou fazendo a Fran, que é esse treino que eu já mencionei. Daqui uns 6 meses eu posso refazer o mesmo treino e avaliar o quanto eu melhorei. Isso, a gente tem diversos treinos dessa maneira. Alguns são homenagens aos que a gente chama de heroes, né, que são os heróis. Então, muitos são homenagem a soldados da guerra, e cada um tem uma história, e todos funcionam da mesma maneira. Funcionam como parâmetros avaliativos e de uma maneira universal. Bárbara, eu vou te falar que eu sou seu colega de profissão e eu acho super legal o CrossFit Games, né? Fico olhando lá os caras e as mulheres, enfim, nas competições mais inusitadas lá, e acho super interessante. O que é esse CrossFit Games? Bom, o CrossFit Games, Rogério, é um campeonato mundial de CrossFit. Ele acontece uma vez por ano e ele tem como finalidade coroar, né, no final de todas as provas, o homem e a mulher mais bem condicionadas do mundo. Como que se dá esse campeonato? Os atletas, eles ficam sabendo das provas momentos antes, então não é, por exemplo, igual uma corrida que você já sabe que vai correr 42 quilômetros numa maratona, por exemplo. Então, os atletas, os que já foram classificados através das fases regionais, das outras competições, eles ficam sabendo quais vão ser as provas algum tempo antes da competição. Então, o que é o lema do CrossFit, né? Através do treinamento, deixar esses atletas preparados para qualquer coisa. Então, no dia que eles recebem lá as suas provas, baseado no que eles treinaram ao longo da vida toda, eles vão estar preparados para enfrentar. Tem até um slogan que são os mais bem condicionados, atletas mais bem condicionados do mundo. Exato. Né? Que exatamente pega essas valências todas. Exatamente. A ideia do CrossFit é exatamente isso. Trabalhar todas as capacidades físicas, e o conjunto das capacidades físicas a gente tem o condicionamento físico. Legal. E, Bárbara, me fala o seguinte, como é que é a evolução no CrossFit, né? A gente sabe que na musculação, por exemplo, a gente vai aumentando ali o número de séries, aí vai aumentando ali às vezes a carga um pouco. Como é que é essa evolução no CrossFit, se é diferente o método ali, a metodologia? Certo. Então, tudo vai depender, é muito individual, na verdade, a evolução. Porque, como eu falei para você, algumas pessoas elas vão ter maiores limitações. Então, o que eu posso... Vamos imaginar que você está ingressando agora num programa de CrossFit. Às vezes você vai ter algumas limitações com técnicas de exercícios, porque da mesma forma que a gente tem exercícios muito simples, a gente tem exercícios bastante complexos. Por exemplo, os levantamentos de peso.
Então, às vezes, a pessoa tem alguma limitação de mobilidade, às vezes tem limitação do próprio medo mesmo, de, por exemplo, saltar numa caixa. Então, o que é a nossa progressão? Além das capacidades físicas que a gente vai melhorando, por exemplo, a força, num caso de exercício de peso, aumentar a carga, aumentar a quantidade de repetições, assim como numa academia, a gente tem a progressão dos exercícios. Então, por exemplo, você chegou hoje, um exemplo simples de um exercício de saltar na caixa. Tem pessoas que têm medo, receio de fazer o salto da maneira que a gente propõe, né, que são os saltos com os 2 pés juntos. Então, às vezes, a pessoa chega lá e vai fazer o que a gente chama de step up, que é simplesmente subir como se fosse um degrau. Então, para essa pessoa, o salto na caixa vai ser uma evolução. Então, além das capacidades físicas, como eu falei, a gente tem as evoluções nos exercícios, o que se torna bastante legal. Porque, às vezes, a pessoa chega qualquer atividade física e ela tem como objetivo, por exemplo, que é o mais buscado, o emagrecimento. Então, ela quer perder, 10 quilos. A gente sabe que, de uma maneira saudável, você não vai perder 10 quilos em um mês. Você precisa de um tempo, você precisa fazer isso de forma saudável para que você consiga manter isso, né? Então, o que é legal? A gente consegue, através desse aprendizado, das técnicas, da evolução de exercício por exercício. Então, às vezes, o aluno ele coloca umas metas mais curtas. Então, eu quero aprender a pular corda, né? Às vezes o aluno chega lá e não sabe pular corda. Então, além das metas que ficam a longo prazo, ele consegue colocar umas metas menores a curto prazo que consegue fazer com que ele se motive e consiga dar continuidade à atividade física. Consegue ficar por mais tempo. Bárbara, o que a gente acompanha na mídia, né, é o seguinte, que o CrossFit ele gera muita controvérsia, né? Mas que está aparecendo cada vez mais. A gente vê programas de TV entrevistando exatamente profissionais como você, aqui na rádio também, a gente trazendo informação para o nosso público aqui em Piracicaba. E por que ele gera tanta controvérsia? O CrossFit, ele cresceu de uma maneira muito rápida e de maneira grandiosa mesmo, né? Se a gente for analisar o primeiro, pensando só para mostrar o crescimento mesmo. O primeiro campeonato que teve de CrossFit foi em 2007 e foi numa fazenda. Foi reunido uma turma lá e fizeram umas provas. Hoje em dia, o quanto de dinheiro é envolvido nesse campeonato, o quanto a mídia direciona, né? No Brasil agora está crescendo, mas lá fora a gente vê uma repercussão muito maior. Então, só pensar nesse crescimento em tão pouco tempo, né? Então, se a gente for pensar em 12 anos, é muito rápido. E o que acontece quando se cresce muito rápido? As informações elas ficam mais espalhadas, né? Então, até mesmo a questão de estudos científicos, eles acabam surgindo após um período, né? E não inicialmente. Então, teve muita controvérsia no sentido de o CrossFit é perigoso porque gera muita lesão. Hoje em dia, a gente já sabe que, como qualquer outro esporte, tem o risco de lesão, mas que feito de maneira orientada, da maneira que eu falei para você, de cada um respeitar os seus limites, respeitar as progressões, a gente já sabe que o CrossFit não é tão perigoso quanto se fala. As pessoas conseguem treinar muito bem sem se machucar. E o que a gente acaba vendo muito também é muita rede social. Então, por exemplo, muitas pessoas, quando a gente convida para ir lá conhecer o CrossFit, a primeira é aquela negação. A primeira reação é negar, falar que não consegue, que não dá conta. Porque o que a gente vê muito é uma pessoa, postando no Instagram a hora que está conseguindo levantar um peso super pesado, a hora que está fazendo um exercício mais avançado. Dificilmente você vai ver uma pessoa fazendo as adaptações, fazendo a iniciação. Então, o que acaba chegando para as pessoas é o aluno mais avançado, o aluno que já está mais preparado. Então, isso acaba também afastando um pouco, e é o que a gente quer quebrar esse mito, né, que CrossFit é só para quem já é bom, para quem gosta. E também uma coisa que ninguém
praticamente ninguém contesta sobre o resultado, né? Então, parece muito claro os resultados que o CrossFit promove. E o que mais se contesta é, hoje em dia, até um pouco menos, mas ainda é muito evidente, muito forte, a contestação pela lesão mesmo. É que a gente cada vez mais acaba tendo estudos, acaba tendo cursos, qualificações, para que essa segurança o aluno sinta desde o primeiro dia que ele entre numa academia de CrossFit. No nosso box mesmo, a gente tem uma fisioterapeuta, osteopata. Então, quando o aluno ingressa no nosso box, ele já passa por uma avaliação com a fisioterapeuta. O que ela vai fazer? Ela vai avaliar a parte muscular, a parte articular, se ele está com algum problema, se tem alguma descompensação. E daí, de maneira interdisciplinar, a gente consegue fazer um trabalho com qualidade, um trabalho que o aluno se sinta seguro e encorajado para treinar o CrossFit. O que eu acho interessante do CrossFit, Bárbara, pesquisando lá, é que a alimentação é super aliada, né, na parte da modalidade, né? E que o CrossFit ele frisa bastante essa questão da alimentação, de você comer de forma correta, tal, essas coisas todas, né? Qual a importância, então, que tem a alimentação, né, ali nas aulas, para a pessoa que entra, enfim, tem algum ensinamento, tem alguma coisa? Fala um pouco sobre isso. Então, sobre a alimentação, no CrossFit, imagina aquela pirâmide a gente usa muito uma pirâmide alimentar, né, no dia a dia. No CrossFit, a gente tem uma pirâmide baseada em todos as vertentes do que a gente utiliza. Então, por exemplo, os exercícios, a alimentação, o esporte. E a nossa base da pirâmide, né, a parte que a gente dá muita importância, e como ela é a base, a parte que a gente enfatiza muito mesmo, é a alimentação. Então, o que a gente acredita? Que vai treinar bem, vai ter uma boa performance quem tem uma boa alimentação. Então, se você não está com a alimentação regular, não está fazendo as escolhas mais saudáveis, provavelmente você vai ter problemas nas outras partes do treino. Então você vai ter dificuldades de performance mesmo e dificuldades também, por exemplo, no aluno que busca emagrecimento ou a própria hipertrofia. O que se aconselha no CrossFit? Primeiro, o mais adequado seria cada um procurar o seu nutricionista, né? Porque cada pessoa tem o seu individual, né? Cada pessoa tem a sua rotina, as suas necessidades. Mas, de forma geral, o que a gente indica, né? Que tente consumir o mínimo de açúcar possível. Se conseguir consumir nenhum açúcar é o melhor, tá? As fontes de gorduras, elas são... se você conseguir fazer escolhas boas, né? As gorduras, elas são bem-vindas. E também fazer as escolhas de bons carboidratos. Tentar não utilizar os carboidratos refinados e também tudo que for de industrializado, tentar evitar. Então, tudo que for de pacotinho, tentar não consumir. Bárbara, para qual público o CrossFit é direcionado? Então, Rogério, normalmente o que as pessoas acreditam é que o CrossFit é direcionado para o público mais jovem, o público que gosta de fazer atividade física, que gosta de competição. E o que a gente quer mostrar para todo mundo é que o CrossFit ele pode ser para qualquer tipo de população, para qualquer grupo, né? Então, hoje em dia, a gente já tem até, se você for pensar na vertente da competição mesmo, a gente já tem competições de categoria Master, que são acima de 55 anos. Então, a gente tem muito praticante já que teoricamente não entraria no conceito, né, que todo mundo acredita. Então, o que a gente quer levar? O CrossFit para a maior parte das pessoas. A gente tem as aulas Kids, né, então já direcionado para as crianças, né, com um enfoque diferente de uma aula para adultos, mas também a gente consegue já inserir a criança, né, numa atividade física através do CrossFit. A gente tem o público teen, né, que a gente fala que são os adolescentes, né, até 18 anos, e a gente tem também os adultos e também os idosos. Então, para quem está com interesse de conhecer,
independente da idade, independente do seu nível de aptidão física, do seu sedentarismo, do seu esporte, a gente está de portas abertas lá para receber. Bárbara, qual o seu conceito de saúde? Então, para mim, né, e também algumas definições de saúde, eu acredito que a saúde vai muito além de você estar com o seu colesterol em níveis de normalidade, seu triglicérides, né, glicemia. Então, eu acredito que além desse estado de normalidade do organismo, a gente precisa ter também uma saúde mental em equilíbrio, em bem-estar, né? E uma coisa que eu achei bem legal, a Organização Mundial de Saúde, ela já tem essa definição também, englobando o aspecto social, o bem-estar social, como um componente da saúde, e que eu acredito também que faz total diferença, ainda mais nos dias de hoje, que a gente está super estressado aí, sem tempo para as amizades, né? Então eu acho bem bacana. E o que a gente consegue promover lá no nosso box, realmente, além do treinamento físico, o que a gente entraria na parte de normalidade do organismo, né? Então a gente está promovendo a saúde no aspecto físico. A gente tem o aspecto emocional, o aspecto psicológico e mental, através das metas, quando as pessoas vão conseguindo melhorar as suas técnicas, alcançando os seus objetivos. E também o caráter social no nosso box, no CrossFit em geral, que as pessoas, elas treinam em grupo, elas fazem amizade, é aquele pessoal que no final de semana vai combinar de fazer alguma coisa, fazer um churrasco junto. Então a gente consegue englobar todas essas vertentes aí da nossa definição de saúde, né? Bárbara, você tem alguma frase ou algum livro que te acompanha aí na sua jornada? Eu gosto muito, que também cabe na nossa jornada de trabalho, e que muitas pessoas elas têm dificuldade de ingressar numa atividade física. Então eu gosto da frase do Chico Xavier, que fala que ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas que qualquer pessoa pode recomeçar e fazer um novo fim. Então, se você está pensando em que já passou da idade, que isso é coisa que já devia ter começado antes, não. Se você começar agora, você vai ter ganho. Você poderia ter ganhado muito mais antes. Então eu sempre falo para as pessoas, o quanto antes você começar numa atividade física, se preocupar com a sua alimentação, cuidar bem do seu corpo, você vai ter mais resultados, mas nunca é tarde para começar. E Bárbara, o que te inspira na vida e profissionalmente? Eu gosto bastante de... Eu até tinha pensado aqui na sua pergunta como uma pessoa que me inspira, né? Então eu gosto de ver alguns profissionais que tiveram as suas dificuldades e os seus progressos. Então eu tenho uma pessoa que é uma referência para mim, ele chama Ricardo Prudente, ele é um fundador da Punk CrossFit. Essa Punk CrossFit é uma academia super grande que tem em Goiânia. O Ricardo, ele é um gestor da CrossFit aqui no Brasil, então ele é um representante brasileiro do CrossFit, né, em nível mundial. E ele foi um treinador, ele é treinador dos treinadores de CrossFit. E eu gosto bastante da história dele, que ele conheceu o CrossFit através de um problema de saúde dele, que ele tinha hérnias, e hoje em dia ele teve essa superação. Então eu gosto muito da história dele, da história, além da superação física, né, a história de crescimento dele no CrossFit mesmo, como proprietário, como professor. Então, Bárbara, para finalizar, a gente sabe que a gente não precisa estar em forma para fazer o CrossFit, né? Todo mundo pode fazer, é isso? Então, é uma coisa que eu gosto de falar sempre, né? Às vezes algumas pessoas pensam que para ingressar no CrossFit preciso estar já em forma, já preciso ter um pouco de condicionamento. E daí eu sempre faço uma analogia, que é a mesma coisa de você chamar uma faxineira para ir na sua casa limpar, e daí antes dela chegar você vai lá e dar uma limpadinha, né? Então, na verdade, o que você está fazendo? No CrossFit você está buscando condicionamento físico, então você está indo lá para adquirir isso. Então,
do nível que você está, você pode chegar sem medo do que vai acontecer, que as pessoas vão estar preparadas para receber, preparadas para atender às suas necessidades, preparadas para direcionar para vocês conseguirem o resultado. Bárbara, queria agradecer muito a sua presença aqui no programa Mente em Forma 105, desmistificar o CrossFit e fortalecer exatamente essa modalidade que está aqui no Brasil já há um bom tempo. Que você possa fazer, por favor, suas considerações finais, deixar o telefone de contato para o ouvinte, fique à vontade. Queria agradecer a oportunidade, Rogério, porque realmente muitas pessoas ainda não conhecem o CrossFit, apesar do CrossFit ter crescido muito, muitas pessoas ainda não conhecem, muitas pessoas ainda têm um preconceito por não conhecerem, por ficarem apenas nas informações que se vê na internet, né? Então eu deixo o convite a todos que tiverem interesse em conhecer o CrossFit sem compromisso. As portas da minha academia estão abertas. A gente fica na Rua Joaquim André, 1075. Ela fica ali na Paulista, perto do Varejão. Se vocês quiserem entrar no Facebook, no Instagram, a gente está como CrossFit Engenho de Piracicaba. Então, lá vocês vão ter todas as informações de telefone, pode deixar já mensagens, agendar alguma aula. Se quiser ir lá só para conhecer, ver como que é uma academia, tirar mais dúvidas, a gente está aberto para responder, tirar todas as dúvidas e para receber vocês, receberem as suas necessidades e tentar ajudar que todo mundo consiga aí praticar uma atividade física do dia a dia. Bárbara, muito obrigado em meu nome, em nome da Rádio Educativa FM, a sua presença aqui no programa Mente em Forma 105, um programa que é dedicado à arte do bem viver. Querido ouvinte, agradecemos a sua companhia e até o próximo sábado. A nossa ficha técnica de hoje contou com a programação musical de Juliana Protti, edição técnica de Marquinhos Ferreira, convidada de hoje, Bárbara Fumes, apresentação de Rogério Cardoso e direção geral de Eduardo Castro. Tenham todos um ótimo sábado e até a próxima.